A presença de Joe Biden no Sudeste Asiático está dando o que falar. Depois de declarações no mínimo polêmicas ali envolvendo Coreia do Sul e Coreia do Norte, agora em visita ao Japão e depois participando da reunião do Quad, vamos falar mais sobre o assunto no vídeo, ele garante uma aliança militar entre Japão e Estados Unidos na tentativa de contenção principalmente da China, mas também de outros aliados, vide Rússia. E fala também que caso a China faça uma intervenção em Taiwan, isso pode significar o apoio militar americano para Taiwan, ou seja, ameaça a China de não invadir a ilha de Formosa. O que será que vai rolar acerca disso? Além disso, a Rússia começou a autorizar que regiões do sul da Ucrânia, como por exemplo Kherson, comecem a utilizar o rublo como moeda, enquanto vai angariando importantes parceiros, como por exemplo a Arábia Saudita. Tivemos também o início do Fórum Econômico Mundial, depois de 2 anos sem a participação por conta da pandemia, e além de várias obviedades que a gente vai falar aqui no vídeo, inflação, aumento do preço dos alimentos, enfim, nessas reuniões. É muito mais uma reunião para inglês ver, para o chefe de governo se mostrar, olha como eu sou importante. Alguns pontos relevantes foram levados em consideração, principalmente o Zelensky como principal ator, não ator no sentido de ator mesmo, né? Mas como principal integrante nesse âmbito, nessa discussão política internacional, com uma fala ao vivo de mais de 30 minutos, sendo que a Ucrânia não tem uma importância econômica tão grande assim, é muito mais por conta do papel geopolítico, lembrando que a Rússia foi excluída do Fórum Econômico em Davos, e também como será a participação do Brasil. Bolsonaro vai falar em Davos? Da última vez que falou, até que mandou relativamente bem. Falou sobre austeridade fiscal, falou sobre, por exemplo, controle da inflação. Há uma questão hoje muito forte no Fórum Econômico Mundial, uma discussão acerca de meio ambiente, sobre democracia e sobre a questão da responsabilidade. Será que a gente conseguiu aplicar as agendas prometidas lá em 2019? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado, link na descrição. Cara, é baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E aliás, nem sei se no momento que vocês estão vendo esse vídeo já cheguei a 500 mil inscritos. Se não, muito possivelmente vai chegar amanhã ou depois de amanhã, tá? Caso eu chegue, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. É sensacional ter vocês aqui comigo. E queria também que vocês fizessem uma proposta. Deixa nos comentários o que eu posso fazer em comemoração aos 500 mil inscritos. Infelizmente, não posso platinar meu cabelo, ou coisa que valha, tá? Mas algum tipo de questão especial, algum tipo de anúncio, enfim, tá? Deixa nos comentários que eu acho que vai ser bem interessante. Algum tipo de coisa importante aqui pra vocês, tá? Acho que vocês merecem pelo reconhecimento que vocês dão aqui pra mim, tá bom? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, o Joe Biden está fazendo uma visita oficial ao Sudeste Asiático, Coreia do Sul e depois ao Japão, e se reuniu com o chefe de governo japonês. Foi anunciado, inclusive pelo premier japonês, a tentativa de uma aliança, principalmente uma aliança militar, de formação de uma aliança no Oceano Índico-Pacífico, coisa que já foi retaliada pelos chineses. Os Estados Unidos estão querendo forçar muito a barra. Essa região do Índico-Pacífico é o oceano hoje mais movimentado do mundo em capitais. E a China, basicamente, é quem controla, economicamente, militarmente e tal. Tanto que, por exemplo, a Aliança AUKUS, firmada entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, teve o objetivo de minar o avanço geopolítico chinês. E agora, essa aliança com o Japão, que vem sendo ameaçado pela Rússia, pelas sanções econômicas aplicadas, existem ilhas em disputas, pela China e pela Coreia do Norte, que ameaça subir o tom com vários rivais geopolíticos locais, principalmente Coreia do Sul e Japão. Essa aliança é importante para a salvação do Japão, tá? Eu, inclusive, falei isso para vocês no vídeo de ontem, e para a segurança também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito preocupado com o avanço chinês no oceano mais movimentado do mundo. Por conta disso, e outras coisas também, o Biden ele fez um anúncio, uma fala bem importante, falando que se a China atacar Taiwan, a gente vai defender a ilha, tá? Só que é uma situação extremamente complexa, por quê? Vamos fazer uma breve regressão aqui, né? Em 1949, estava rolando uma guerra civil, após o fim da invasão japonesa, inclusive, e o PCC, o Partido Comunista Chinês, cuidado, né, com o PCC que a gente está falando, ele venceu essa guerra, liderado pelo Mao Tse-tung. O Chiang Kai-shek, então, liderado, né, líder do Partido Kuomintang, acabou fugindo para uma ilhazinha chamada de Ilha de Formosa,
Taiwan, e a gente teve a criação de dois países. A República Popular da China, que é a China continental, liderada pelo PCC, e a República da China, que era liderada pelo Chiang Kai-shek, pelo partido Kuomintang, ou seja, Taiwan e a China continental. Só que a China continental, a República Popular da China, ela nunca reconheceu de fato que Taiwan fosse um país independente, ou pior ainda, que Taiwan fosse a China de verdade. E a mesma coisa, Taiwan, que é a República da China, não reconhece a República Popular da China, que é a China continental, como a China de verdade. Inicialmente, Estados Unidos fez parceria, bases militares, enfim, tudo com Taiwan. Só que na década de 70 já havia um certo rompimento de relações diplomáticas entre a China socialista, de Mao Tse-tung, e a União Soviética socialista. Para incrementar, dar um temperinho ainda mais no rompimento das relações entre China e União Soviética, os Estados Unidos resolvem abandonar um pouco a sua proximidade com Taiwan, com a República da China, e reconhece a República Popular da China como país de fato oficial, como inclusive reconhecido internacionalmente, começa a fazer parte da ONU. Taiwan é excluído, por exemplo, da ONU depois da década de 70. Só que assim, isso foi muito mais para romper as relações entre China e União Soviética naquele contexto do que propriamente porque os Estados Unidos gostavam da China. Claro que não. Tanto que as relações entre Taiwan e China, aliás, entre Taiwan e Estados Unidos, elas continuaram muito fortes. Taiwan recebe anualmente, cara, milhões, até na casa de bilhões de dólares em equipamentos, armamentos por parte da defesa americana. Só que fica numa relação que inclusive é conhecido como uma ambiguidade estratégica. Por quê? Oficialmente, os Estados Unidos reconhece a China, a República Popular da China, como país, mas mantém relações diplomáticas, geopolíticas, econômicas com Taiwan. Então, uma ambiguidade estratégica. Como que Taiwan se sente? Mais ou menos confortável, aliás, né? Uma segurança pelos Estados Unidos, a ponto da China não querer fazer uma intervenção em Taiwan e reanexar a ilha ao território continental, mas também não tão confiante assim, a ponto de ameaçar a China continental, a República Popular Chinesa, porque senão, de fato, os Estados Unidos teria que defender os caras. Então, assim, é um distanciamento meio próximo, uma relação ambígua mesmo. Isso, os presidentes americanos, eles relutavam em dar um apoio público a Taiwan para não encorajar possíveis atos de Taiwan. Isso mudou com Biden, né, com essa postura do Biden. A China, o próprio Ministério das Relações Exteriores, ficou muito preocupado com essa declaração, fala que o Biden está rompendo uma tradição histórica dos Estados Unidos, que é o reconhecimento de uma só China, ou seja, Taiwan, a Ilha de Formosa, como uma ilha rebelde, mas que de fato pertence aos chineses, e que os Estados Unidos não pode levar em consideração que a Taiwan seria a mesma situação que a Ucrânia. Porque o que o mundo está vendo agora, basicamente, é que a Rússia fez uma intervenção na Ucrânia e que Taiwan, por talvez se sentir um pouco, aliás, a China, por se sentir um pouco mais seguro, também possa fazer uma incursão em Taiwan. A China avisa que se de fato acontecer essa possível incursão, inclusive a China faz uma série de sobrevoos em cima da ilha, não é a mesma situação da Ucrânia, por quê? Porque a Ucrânia era um país independente. Já no caso de Taiwan, segundo a China, claro, é um território que pertence à República Popular da China, mas que se considera de maneira errônea independente, tá? Ou seja, a situação está bem caótica. Penso eu que esse momento ele é muito mais complicado do que até a questão da Ucrânia. E olha o que está rolando, hein? Só por que é mais complicado? Porque a Rússia não é a mesma potência econômica que a China é. Beleza, estão praticando sanções econômicas à Rússia. Olha o impacto que isso vem gerando no mundo. Aumento do preço dos combustíveis, aumento do preço dos grãos, cereais e tal. Olha a inflação. A cadeia produtiva sendo completamente alterada pela Rússia. Vai fazer sanções contra a China. Vai lá. Aplica sanções econômicas à China. Vamos falar que a China, por exemplo, invade Taiwan, né? Domina a Taiwan. E aí? Quero ver quem vai ser o país capitalista que vai aplicar sanções à China. A China que representa grande parte do comércio mundial, que é a indústria do mundo. A gente pega grande parte dos equipamentos, semicondutores e tal, tudo produzido na China. E aí, vai lá, aplica sanções à China. Vai fazer o quê? Vai invadir militarmente a China, que tem um dos exércitos mais poderosos do mundo, também tem capacidade bélico-nuclear. Entende a reação que isso pode dar? E da mesma maneira que a Ucrânia não era tão protegida assim pela OTAN, a gente não pode falar isso de Taiwan, que mantém relações diplomáticas e militares muito significativas com os americanos. Ou seja, com certeza, essa parte da ilha, né, a relação entre Taiwan e China,
ela é muito mais problemática para a segurança global e pode colocar a gente de fato numa terceira guerra mundial do que propriamente a questão na Ucrânia e na Rússia. Não estou minimizando o que acontece na Ucrânia e na Rússia, é muito impactante, mas o potencial de Taiwan e China é muito pior, tá bom? Sobre o conflito na Ucrânia e na Rússia, a regiãozinha de Kherson fica ali, né, em cima da Crimeia, segundo a própria Ucrânia, e a Rússia também já dá alguns tipos de declarações a esse respeito, vai ter um plebiscito com a população local para saber se eles querem pertencer à Rússia ou continuar à Ucrânia. Além desse plebiscito, que obviamente não vai ser reconhecido pela comunidade internacional, ainda existe a chance, aliás, já está acontecendo, a utilização de rublos. Pois é, além da moeda ucraniana, no território da Ucrânia, em alguns pontos, Kherson, por exemplo, estão se utilizando rublos. Empresários russos que quiserem fazer investimentos vão poder, vai abrir a banco russo. O que a Rússia está fazendo? Está anexando esse território. Na prática é isso que está acontecendo. Coincide muito com a premissa que foi dada lá pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que o grande sonho da Rússia nesse momento é unir o território de Donbass, né, Lugansk e Donetsk, passando por Mariupol, Mar Azov, chegando até Kherson, a Crimeia, depois vai até Odessa e pega a regiãozinha da Moldávia, região separatista da Moldávia. Ou seja, todo o sul da Ucrânia sendo dominado pelos russos. Aparentemente, é isso que a Rússia quer. E está conseguindo importantes aliados para isso, hein? O governo Biden está desagradando alguns antigos aliados. A Arábia Saudita, por exemplo, e a Arábia Saudita hoje já fala que é problemático aplicar sanções econômicas à Rússia e que o grande sonho da Arábia Saudita nesse momento é fazer uma organização mais forte que a OPEP+. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tem a Arábia Saudita como grande líder político e está querendo fazer parceria com a Rússia. A Arábia Saudita, que era uma grande aliada dos Estados Unidos, aceitando yuan como forma de pagamento, percebe? Então, assim, a bipolarização ela é crescente. E isso, claro, de novo, pode ser muito mais perigoso caso haja uma incursão, por exemplo, no território de Taiwan. E para finalizar aqui o nosso vídeo, tá rolando uma reunião, todo ano tinha, né, mas desde 2019, por conta da pandemia, não rolou mais, ficamos 2 anos sem essa reunião, em Davos, o Fórum Econômico Mundial. Professor, para que servem essas reuniões? Basicamente para você chamar a atenção do mundo. Então vai lá o chefe de governo, faz declarações de como o país dele é bom, como ele merece receber investimentos, tudo tal. Uma série de obviedades elas foram colocadas. Por exemplo, falou-se que há hoje no mundo um alto risco de inflação, né? E um princípio de reverso do processo de globalização. A globalização no sentido de união dos mercados, queda das barreiras alfandegárias, e na verdade o que a gente existe hoje, a OMC tendo que regular o comércio mundial, protecionismos, sanções acontecendo, falou inclusive da possibilidade do alto risco de inflação na América Latina e até nos Estados Unidos. Também uma coisa meio óbvia, né? A gente está vendo isso com os nossos próprios olhos. Não desmerecendo os caras, claro, mas era uma coisa que não precisava de uma mega reunião para ser falada até o momento. O que chama atenção é a questão da participação da Ucrânia. A Rússia não foi convidada para fazer parte, embora tenha financiado há muitos anos, né, o Fórum Econômico Mundial, e a Ucrânia, apesar de não ser uma importante liderança econômica mundial, por todo o conflito que vem acontecendo, claro, mereceu destaque, segundo os organizadores, nessa reunião. O Zelensky, ele falou ao vivo durante mais de 30 minutos e basicamente falou para os países da necessidade de aplicar mais sanções contra a Rússia, falou que a Rússia pode estar com a possibilidade de usar armas químicas, biológicas e nucleares e que as sanções devem sufocar a Rússia a ponto disso não acontecer e pediu para que os países repassem verbas para a Ucrânia para ela conseguir se reerguer. Inclusive, já está sendo pleiteado para rolar na Suíça uma conferência que vai pedir cerca de $1 trilhão para a reconstrução da Ucrânia. Lembrando que um país afetado pela guerra, a reconstrução não passa exclusivamente pela reconquista da infraestrutura. Constrói rua, avenida, tal. Claro que isso é importante. Mas e a população que morreu no conflito? E a população que migrou no conflito? E a mão de obra qualificada que não se sente mais segura em ficar na Ucrânia e quer migrar para, sei lá, Alemanha, Estados Unidos e outros países mais seguros? Então, a retomada da economia, ela é muito mais do que investimento a curto prazo. É um longo prazo, é um duro processo que a Ucrânia vai ter para conseguir, se de fato continuar como uma única Ucrânia, se reconstruir. Inclusive, Moscou alegou de novo,
que a Ucrânia não está querendo fazer um acordo. E é por isso que eles não sentam numa mesa de negociações. É que, claro, o que a Rússia quer para começar a fazer um acordo? Reconhecimento que Donbás é uma região independente, pelo menos um plebiscito para saber se a Crimeia vai de fato ser reconhecido pela Rússia, e a posição da Ucrânia de neutralidade, ou seja, não ingresso na OTAN. Hoje o Zelensky aparentemente não está mais disposto a isso. Em relação ao Brasil, vale destacar que o Bolsonaro não vai participar da conferência. Participou em 2019, e aí, né, aquela guerra de informações. Para quem gosta do Bolsonaro, foi sensacional, mandou muito, falou bem. Para quem não gosta, o cara foi péssimo. À época, o Bolsonaro falou sobre o controle da inflação, sobre os processos de privatização, ele estava bem no comecinho do governo, né? O processo de privatização que estava rolando no Brasil, que ele ia promover uma agenda de reformas e tal, e sobre uma estabilidade econômica, ou seja, um controle, um ajuste fiscal. Na prática, professor, foi culpa do STF, foi culpa do Congresso, foi culpa da pandemia, foi culpa de sei lá de quem, não interessa, tá? Na prática, isso não pegou muito bem. A gente sabe que o Brasil hoje é um dos países, eu sei que tem no mundo, mas um dos países que mais sofrem com a inflação. Se a gente pegar as 20 maiores economias, o Brasil está dentre as primeiras posições, e outras questões que estão sendo levantadas também em Davos, elas colocam o Brasil numa posição muito delicada. Está sendo discutido a questão ambiental. Professor, o Brasil preserva assim, não interessa. A imagem que é passada no cenário estrangeiro é que o Brasil, inclusive o INPE, ele confirma esses dados, está aumentando o seu desmatamento, tá? E também a preservação da democracia. Hoje o Bolsonaro está sendo visto pela comunidade internacional, inclusive até uma carta foi enviada para o Biden em relação a isso, um cara que está ameaçando a democracia. Então fala sobre as urnas e tal, inclusive falaram para o Biden sobre a possibilidade de um novo Capitólio. O Bolsonaro ele queria utilizar Davos para conseguir se promover no ano eleitoral. E, cara, claro, todo mundo quer isso, né? Todo político quer se promover no ano eleitoral. Então quer falar um belo discurso e tal. Mas como vai falar de controle de inflação num país completamente caos, né? Não é culpa dele, não estou discutindo isso, tá? Mas um caos. Como vai falar de preservação ambiental? Se a imagem que o Brasil passa no cenário é uma imagem extremamente complicada. E como vai falar de preservação da democracia se, de novo, os empresários, tal, enfim, mandam, não todos, né? Mas uma certa comunidade de empresários, uma certa comunidade acadêmica, coloca o Brasil como um país que está flertando com autoritarismo. Percebe como é complicado? Até a embaixadora que ia ser designada, que vai ser inclusive, né, pelo Biden, para atuar no Brasil, ela falou que as eleições vão ocorrer apesar do Bolsonaro. Então percebe que a imagem está meio manchada? Então, para não se indispor, só vai o Paulo Guedes, que vai ter que se virar para conseguir convencer os investidores estrangeiros, talvez com dados, fotos, etc. Sei lá como ele vai conseguir fazer isso, mas para provar para o mundo que o Brasil é um país que sim merece a confiança dos investidores estrangeiros. E aí, galera, será que vai rolar? Será que vamos conseguir convencer a comunidade internacional que vale um voto de confiança? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. E desculpa a gripe, tá? Acho que eu falei um pouquinho mal, perdão. Tchau, tchau.